Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter a vida transformada, enquanto outras continuam presas em um ciclo de dificuldades? A resposta muitas vezes não está na sorte, nem apenas no esforço, mas nos princípios que elas escolhem seguir. Hoje, você vai descobrir 3 princípios bíblicos que têm o poder de transformar qualquer vida. Ensinamentos simples, mas profundos, que, quando aplicados, abrem caminhos para prosperidade, paz e realização. Fica comigo até o final, porque o terceiro princípio é o mais poderoso de todos e pode ser exatamente o que está faltando para você dar o próximo passo rumo à vida que sempre desejou. O primeiro princípio é o da semeadura e colheita. Você já percebeu que a vida funciona como um grande campo fértil? Tudo o que fazemos, pensamos e falamos são como sementes lançadas nesse solo invisível do tempo. E, mais cedo ou mais tarde, a colheita sempre chega. Essa é uma das leis mais antigas e imutáveis da existência, o princípio da semeadura e da colheita. Não importa sua idade, sua classe social ou onde você nasceu, esse princípio se aplica a todos, sem exceção. Hoje nós vamos mergulhar profundamente nesse ensinamento bíblico, descobrir como ele funciona na prática, e entender por que ele tem o poder de transformar radicalmente qualquer área da sua vida, seja espiritual, emocional, familiar ou até mesmo financeira. Na palavra, encontramos em Gálatas 6:7 a frase clara e direta: tudo que o homem semear, isso também colherá. Não se trata apenas de uma metáfora bonita, mas de uma verdade espiritual e prática. Quem planta sementes de justiça, amor e fé, mais cedo ou mais tarde colherá frutos de paz, prosperidade e alegria. Por outro lado, quem planta desonestidade, egoísmo ou preguiça, inevitavelmente colherá consequências negativas. A lei da semeadura é imparcial, ela não distingue pessoas boas ou más, apenas responde ao tipo de semente lançada. Assim como um agricultor não pode plantar espinhos e esperar colher uvas, nós também não podemos semear discórdia e esperar colher harmonia. Esse princípio se manifesta em cada detalhe da vida. Quando você escolhe ser generoso, você planta sementes que voltam em forma de relacionamentos saudáveis e portas abertas. Quando você escolhe ser disciplinado, planta sementes de crescimento que, com o tempo, resultam em conquistas. Mas quando opta pela procrastinação ou pela desonestidade, as consequências podem não vir imediatamente, mas são inevitáveis. Pense em sua rotina. Cada palavra que você diz, cada gesto de bondade ou cada momento de impaciência são sementes. Muitas vezes, o que colhemos hoje é reflexo de escolhas feitas meses ou até anos atrás. Essa consciência nos leva a entender que o futuro não é um acaso, mas o resultado de sementes que plantamos continuamente. A paciência no processo da colheita. Um dos maiores desafios da semeadura é esperar. O agricultor não planta hoje e colhe amanhã. Ele entende que existe um tempo natural de germinação, crescimento e frutificação. Assim também é com nossas vidas. Muitas vezes, fazemos o bem, trabalhamos duro, agimos com fé, mas não vemos resultados imediatos. É nesse momento que muitos desistem. Mas a Bíblia nos lembra em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A colheita tem o tempo certo, e desistir no meio do processo é como arrancar a semente antes que ela floresça. A paciência é parte fundamental da prosperidade. Outro detalhe poderoso: a colheita sempre é maior do que a semente. Um grão de milho pode gerar uma espiga com dezenas de novos grãos. Uma atitude de bondade pode gerar uma corrente de bênçãos que alcança muito mais pessoas do que você imagina. Essa multiplicação é a recompensa natural da semeadura. Mas, atenção, o mesmo vale para sementes negativas. Uma pequena mentira pode gerar uma grande destruição, um ato de desrespeito pode desencadear consequências que duram anos. É por isso que precisamos ter consciência das sementes que estamos lançando. Lembre-se, você colhe em proporção multiplicada daquilo que planta. No campo espiritual, a semeadura é igualmente real. A oração, a leitura da palavra e a prática da fé são sementes invisíveis que fortalecem nossa alma e nos aproximam de Deus. Quanto mais tempo investimos em cultivar a presença divina, mais frutos de paz, sabedoria e direção colhemos. Muitos reclamam de não verem respostas espirituais, mas raramente investem tempo em semear intimidade com o Criador. A colheita espiritual exige dedicação constante, assim como no campo natural. Não é possível querer uma vida de fé sólida sem plantar diariamente momentos de conexão com Deus. Nas relações humanas,
esse princípio é ainda mais evidente. Quando você planta amor, respeito e escuta, colhe amizades verdadeiras e relacionamentos saudáveis. Mas quando semeia críticas, indiferença e egoísmo, a colheita será solidão e distanciamento. Quantos casamentos poderiam ser restaurados se os casais entendessem que cada palavra e atitude é uma semente? Quantas amizades poderiam ser fortalecidas se a prioridade fosse semear compreensão em vez de orgulho? Os relacionamentos florescem ou murcham conforme o tipo de semente que você escolhe plantar todos os dias. O princípio da semeadura também se aplica à vida financeira. A generosidade é uma semente que sempre gera retorno. Não se trata apenas de dar dinheiro, mas de cultivar uma mentalidade de abundância. Quem aprende a investir, a poupar e a compartilhar, planta sementes que futuramente resultam em estabilidade e prosperidade. Por outro lado, quem vive na escassez de mentalidade, gastando mais do que ganha e nunca ajudando o próximo, acaba colhendo dívidas e preocupações. A Bíblia nos ensina em Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Generosidade não é perda, é investimento em um futuro abundante. E muitas vezes nós pensamos que apenas grandes atitudes são sementes, mas nos esquecemos das pequenas escolhas diárias. Um pensamento repetitivo, uma palavra negativa, um hábito escondido, tudo isso são sementes que germinam com o tempo. Por isso, precisamos vigiar não apenas nossas ações externas, mas também nossas intenções internas. A semente invisível que você planta em sua mente pode determinar toda a colheita da sua vida. Pensamentos de fé geram coragem e ação. Pensamentos de medo e derrota produzem estagnação e fracasso. Tudo começa dentro de nós, e só depois se manifesta fora. O princípio da semeadura e colheita é simples de entender, mas exige coragem e disciplina para viver. A pergunta que fica para você hoje é: quais sementes você tem lançado? Lembre-se, a vida é um campo aberto, pronto para receber o que você decidir plantar. Se deseja uma colheita de prosperidade, plante fé, gratidão, generosidade e ação todos os dias. Agora eu quero que você reflita e comente aqui embaixo: qual semente você vai começar a plantar a partir de hoje? Agora vamos ao segundo princípio, o princípio da gratidão. Você já percebeu que pessoas gratas parecem carregar uma luz diferente? Enquanto muitos se prendem às queixas, às comparações e à falta, aqueles que praticam a gratidão vivem mais leves, mais confiantes e mais abertos às oportunidades. Mas a gratidão não é apenas uma emoção passageira, ela é um princípio transformador, uma chave espiritual e prática que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a vida e como a vida responde a você. Hoje, vamos mergulhar no poder da gratidão, entender por que a Bíblia nos orienta a dar graças em todas as circunstâncias e descobrir como esse princípio pode se tornar o segredo para prosperidade, equilíbrio e plenitude. Em 1 Tessalonicenses 5,18, encontramos um mandamento claro: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que o texto não diz para agradecer apenas quando tudo vai bem, mas em todas as circunstâncias. A gratidão não depende do cenário externo, mas é uma postura interna. Ser grato quando se recebe uma bênção é natural, mas o verdadeiro poder da gratidão aparece quando conseguimos agradecer mesmo nos dias difíceis. Essa atitude revela confiança em Deus, reconhecendo que até os desafios carregam propósitos maiores. A gratidão nos coloca em sintonia com a vontade divina, abrindo nossos olhos para enxergar oportunidades escondidas onde muitos só veem obstáculos. A gratidão tem a capacidade de mudar completamente a forma como interpretamos a vida. Imagine duas pessoas diante da mesma situação, uma vê apenas problemas, a outra encontra motivos para agradecer. Qual delas viverá com mais paz e energia para seguir em frente? A resposta é óbvia. Quando você escolhe agradecer, você muda o foco da escassez para a abundância, da falta para as possibilidades. Essa mudança de perspectiva não apaga os problemas, mas transforma a maneira como você lida com eles. Pessoas gratas enxergam oportunidades onde os ingratos veem barreiras. Essa postura abre caminhos, porque sua mente e coração ficam mais receptivos à criatividade, à fé e ao crescimento. O impacto da gratidão na saúde emocional. Estudos científicos confirmam aquilo que a palavra já nos ensinava: a gratidão reduz a ansiedade, combate a depressão e fortalece relacionamentos. Quando agradecemos, nosso cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar. Mas além da ciência,
existe o efeito espiritual. A gratidão alinha nossa alma com o Criador, trazendo paz que excede o entendimento. Em meio a tempestades, agradecer é como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A luz não elimina as paredes, mas muda completamente o ambiente. Essa prática nos torna mais resilientes, capazes de enfrentar dificuldades sem nos tornarmos reféns delas. Muitas vezes, esperamos grandes acontecimentos para agradecer: uma promoção, a conquista de um sonho, a cura de uma enfermidade. Mas o verdadeiro poder da gratidão está nos pequenos detalhes. Acordar pela manhã, respirar fundo, ter alguém para compartilhar um sorriso, poder se alimentar. Tudo isso são dádivas que, por estarem tão presentes, acabam sendo ignoradas. Quando você desenvolve a habilidade de reconhecer e valorizar as pequenas bênçãos, descobre que a vida é muito mais rica do que parece. A gratidão nos ensina a enxergar tesouros escondidos nas simplicidades do cotidiano. A maior prova de maturidade espiritual é ser capaz de agradecer mesmo nos momentos de dor. Isso não significa negar a realidade ou fingir que está tudo bem, mas escolher confiar que até o sofrimento pode gerar frutos. José, vendido por seus irmãos, poderia ter vivido em amargura, mas reconheceu no final: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim é a gratidão nas adversidades, um ato de fé que reconhece que Deus continua no controle. Quando você agradece em meio à luta, fortalece sua esperança e abre espaço para milagres. Nos relacionamentos, a gratidão funciona como um adubo que fortalece laços. Quando você reconhece e valoriza os gestos das pessoas ao seu redor, cria um ambiente de respeito e amor. Quantas vezes deixamos de agradecer aos familiares, amigos ou colegas por pequenas atitudes que fazem diferença? A ausência de gratidão gera distanciamento, enquanto o reconhecimento sincero aproxima os corações. Pessoas gratas não apenas recebem mais, mas também constroem conexões mais fortes, porque todo mundo gosta de ser valorizado. Um simples obrigado pode transformar o clima em um lar ou até mudar a trajetória de um relacionamento. A gratidão também é um caminho para a prosperidade. Quando você valoriza o que já tem, abre espaço para receber mais. Quem vive reclamando nunca está satisfeito, mesmo quando conquista algo novo, e por isso permanece em escassez. Mas quem pratica a gratidão desenvolve uma mentalidade de abundância. Essa mentalidade atrai oportunidades, porque gera confiança, otimismo e disposição para agir. A Bíblia nos mostra em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se você aprende a agradecer pelo que já possui, mesmo que seja pouco, está se preparando para administrar muito mais. A gratidão não deve ser apenas um sentimento ocasional, mas um hábito diário. Você pode começar criando uma lista de motivos para agradecer todas as manhãs, ou terminar o dia reconhecendo 3 coisas boas que aconteceram. Outra prática poderosa é transformar orações de pedido em orações de gratidão, confiando que Deus já está agindo. Até mesmo escrever cartas de agradecimento para pessoas importantes pode ser um exercício transformador. Quanto mais você pratica, mais natural se torna, e logo você perceberá que a gratidão não é apenas uma atitude, mas um estilo de vida. A gratidão é um princípio que abre portas, transforma ambientes e muda destinos. Ser grato é reconhecer que tudo que temos é um presente, e que até os desafios carregam oportunidades de crescimento. Então, hoje eu deixo uma pergunta para você: quais são 3 coisas pelas quais você pode agradecer agora, neste momento? Agora vamos ao terceiro princípio, o princípio da fé em ação. Vamos hoje aprender o verdadeiro sentido da fé e como colocamos ela em prática. A fé verdadeira não é apenas acreditar com o coração, é agir como se aquilo que se espera já fosse realidade. Hoje, vamos explorar o princípio da fé em ação, uma chave espiritual e prática que pode desbloquear o impossível na sua vida. Fica comigo até o final, porque a revelação que vou compartilhar pode ser exatamente o que falta para você transformar sonhos em conquistas reais. A Bíblia é clara em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, para ser genuína, precisa gerar movimento. Tiago 2,17 afirma: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isso significa que acreditar não basta, é necessário dar passos concretos, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Foi assim que Abraão partiu para uma terra desconhecida, confiando apenas na promessa de Deus. Foi assim que Pedro andou sobre as águas, ele precisou tirar os pés do barco. A fé verdadeira sempre exige coragem para agir além do que os olhos podem enxergar.
Muitas pessoas confundem fé com passividade. Pensam que acreditar é apenas esperar que algo aconteça por intervenção divina. Mas fé sem atitude é apenas desejo. A fé ativa, por outro lado, é quando você ora, acredita e dá passos concretos na direção daquilo que Deus prometeu. É a diferença entre alguém que pede emprego, mas não envia currículo, e aquele que, além de orar, se prepara, estuda e bate as portas. A fé ativa não é uma tentativa de forçar resultados, mas uma demonstração de confiança. Você age porque crê que Deus já está abrindo o caminho. A fé em ação se torna ainda mais poderosa quando enfrentamos desafios. Pense em Davi diante de Golias. Ele não apenas acreditou que Deus lhe daria vitória, ele correu ao encontro do gigante. A fé não elimina os obstáculos, mas nos dá coragem para enfrentá-los de frente. Quando você age em fé, os problemas que parecem intransponíveis começam a se dissolver. Isso não significa que será fácil, mas que você terá força e direção para atravessar o impossível. Quem vive pela fé em ação aprende que cada desafio é uma oportunidade de provar que Deus é fiel. Colocar a fé em ação não exige grandes feitos todos os dias, mas pequenas atitudes consistentes. É acreditar que, ao semear amor, você colherá relacionamentos saudáveis. É continuar trabalhando com excelência mesmo quando ninguém reconhece, confiando que a promoção virá no tempo certo. É permanecer generoso mesmo quando os recursos parecem limitados. São passos diários, aparentemente simples, mas que revelam confiança em algo maior. Fé em ação é levantar-se a cada manhã acreditando que o dia pode trazer novas oportunidades, e viver de forma que suas escolhas demonstrem essa convicção. Quando você age em fé, reprograma sua mente. O medo e a dúvida tentam paralisar, mas cada passo dado em confiança cria um ciclo de coragem. Isso fortalece sua mentalidade de abundância e gera energia para continuar avançando. O contrário também é verdadeiro. Quando você não age, mesmo acreditando, sua fé enfraquece. A mente se acostuma a esperar sem fazer nada, criando um ciclo de frustração. Por isso, cada ato de fé, por menor que pareça, é uma declaração poderosa não só para o mundo espiritual, mas também para sua própria mente, que passa a acreditar que o impossível é possível. A fé em ação se revela em diferentes áreas da vida. No campo financeiro, é quando você crê que pode prosperar, mas também aprende a administrar bem o que tem. Na vida espiritual, é orar pedindo direção e, em seguida, obedecer aquilo que Deus fala ao seu coração. Nos relacionamentos, é acreditar que eles podem ser restaurados, mas também estar disposto a perdoar e reconstruir. Cada área da vida se torna um campo fértil quando a fé é acompanhada por atitude. O impossível não acontece por acaso, ele acontece quando fé e ação caminham lado a lado. É importante entender que fé em ação não significa resultados imediatos. Assim como na semeadura, existe um tempo de espera até que a colheita venha. Mas a perseverança faz parte desse processo. Muitas vezes você vai agir em fé e não verá mudanças instantâneas. Nesses momentos, é fundamental continuar acreditando e caminhando. A Bíblia diz em Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Fé em ação é plantar hoje com confiança de que, no tempo certo, a colheita virá. A fé ativa é também um dos maiores segredos para a prosperidade verdadeira. Ela transforma sonhos em projetos, projetos em ações e ações em resultados. Enquanto muitos ficam parados esperando condições ideais, os que vivem pela fé em ação começam com o que têm, onde estão, confiando que o caminho será aberto. Esse movimento atrai oportunidades, porque pessoas que agem em fé se destacam, inspiram e criam ambientes de crescimento. Prosperidade não é sorte, é resultado da união entre fé e atitude. O princípio da fé em ação nos lembra de que acreditar é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando decidimos mover-nos em direção ao que cremos, mesmo sem ver tudo com clareza. Então, hoje eu pergunto a você: qual passo de fé você precisa dar agora? Não espere condições perfeitas, porque a fé começa justamente quando as condições parecem impossíveis. Escreva nos comentários qual atitude você vai colocar em prática ainda hoje como expressão da sua fé. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Sabedoria e Prosperidade. Ative o sininho, porque toda semana você terá conteúdos que vão fortalecer sua fé, inspirar suas atitudes e aproximar você da vida abundante que Deus já planejou para o seu futuro.